Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência na nossa leitura diária da Palavra do Senhor. Nós estamos no livro de Jó, capítulo 6, e vamos continuar no versículo 14. Amém? Nós paramos no 13 e nós vamos dar sequência aqui, Jó 6, do 14 ao 23. Amém? Eu coloquei como tema aqui, bons amigos? Uma pergunta, tá? E nós vamos ler aqui a resposta de Jó. Ele faz o amigo que fez aquele texto gigante para falar com Jó, né? E aí nós vamos continuar a nossa leitura. Versículo 14. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram, são como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada como o gelo, com o gelo e com a neve que nela se esconde, torrente que seca quando o tempo aquece e que no calor desaparece no seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente, os viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado quando chegam ali. Ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Veem os meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me dessem recompensa? Ou que da riqueza de vocês me trouxessem algum presente? Será que eu pedi que me livrassem do poder do opressor? Ou que me resgatassem das mãos dos tiranos? Aqui no final, Jó fala, pedi que me dessem alguma recompensa, ou da riqueza de vocês. Em algum momento aqui dos nossos estudos aqui, conforme a gente foi falando sobre esses amigos de Jó, eu não sei se eu comentei, né, mas dá-se a entender que esses amigos de Jó eram de tão boa reputação quanto ele. Eles moravam em lugares diferentes, né, porque a gente leu aqui que eles marcam de se encontrar em um lugar para ir visitar Jó. Então, cada um morava em uma região. E entende-se que eles eram ricos, assim como Jó. Então, Jó fala que eu pedi alguma recompensa da riqueza, ou algo da riqueza de vocês, que me trouxessem algum presente, então ele interroga sobre isso. Então, isso dá a entender aqui, não só nessa leitura, mas em outras que a gente já fez, que os amigos eram tão ricos quanto ele. Então, assim, eles continuavam com tudo e Jó perdeu tudo. Então, a situação dele, óbvio que era mais difícil, né? E como eu volto a dizer sempre, né, não só pelo bem material, mas porque ele havia perdido muito além de bem material, né? Ele perdeu 10 filhos, então não estava fácil a vida desse homem, né? E lá no versículo 14, lá no comecinho, nós lemos aí o termo compaixão. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. E aí esse termo compaixão sugere um amor leal, e normalmente é usado para descrever o amor inabalável de Deus para com o seu povo. Assim, quando Jó faz essa pergunta, né, quando ele fala essa frase aí, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, quando ele diz isso, ele pergunta por que o temor dos seus amigos por Deus não os levou a ter compaixão por ele. Então, se há um amor leal, né, um amor inabalável, por que esses amigos não têm compaixão de Jó, né? Então é isso que ele tá querendo dizer aí com esse mostrar compaixão, né? Por que o temor de Deus deles teria acabado? É como se fosse isso, né? Eles não têm temor de Deus, então eles não têm compaixão de Jó. Mais ou menos isso, né? Lá nos versículos do 15 ao 20, vai falar aí, Jó compara seus amigos a torrentes no deserto. E aí eu fui pesquisar o que era torrentes no deserto, eu confesso que eu não sei, né? E aí, torrentes no deserto é um curso de água temporário que recebe água durante períodos de chuva intensa. Então é como se fosse um rio seco, que durante um período de chuva acaba passando água ali por aquele lugar. Então é como se eles estivessem esperando aquelas torrentes de água, né? E essa ilustração mostra como a esperança pode ser despedaçada. Então ele estava esperando ali a torrente de água e ela não veio. E muitas caravanas se perdiam nessa torrente e acabavam sendo levadas por ela, né? E quando Jó fala sobre isso, ele fala como que a esperança pode ser despedaçada, né? Porque ele esperava o quê dos seus amigos, né? Não era bem isso que ele estava esperando. Quando Jó mais precisava de seus amigos, eles não apenas nada tiveram a lhe oferecer, como também o condenaram. Então, quando ele mais estava precisando dos seus amigos não fizeram aquilo que ele esperava, né? Jó expressa sua decepção com a falta de apoio de seus amigos e afirma que em sua dor ele precisava de companhia e lealdade. A resposta de Jó nos leva a refletir sobre o significado da amizade e do companheirismo em momentos de sofrimento. A presença de amigos leais pode ser um grande conforto e ajuda nos momentos difíceis. Em tempos de dor e sofrimento, esperamos ajuda e apoio dos nossos amigos e familiares. Nós sempre, não tem jeito. A gente sempre meio que
nomeia pessoas que vão nos ajudar. A gente já tem isso no nosso pensamento, é automático, né? Você tá passando por uma situação, você já vem aquela pessoa na sua mente, você fala, aquela pessoa vai vir me ajudar. E às vezes Deus muda o percurso. Às vezes, ou 100% das vezes, assim, né? Deus muda esse percurso e aparecem, assim, pessoas inesperadas ou pessoas que você, assim, jamais imaginou pra te ajudar. E aquelas que você estava esperando, elas nem aparecem. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. E penso eu que isso não é um aprendizado para as pessoas que não te ajudaram, mas isso é um aprendizado pra gente que tá recebendo. O que Deus quer nos mostrar com isso? É isso que a gente tem que pensar, sabe? Porque às vezes aquela pessoa que você estava contando, Deus não manda justamente porque você já estava esperando por aquilo. Você quer sempre aquela mesma rotina, vamos dizer assim. E Deus te surpreende com amizades novas, com pessoas novas. E isso é tão bom. É tão bom a gente aumentar o nosso ciclo de amizades, né? E Deus coloca pessoas novas ali e faz aquele rebuliço e você fala, meu Deus, que bênção. E é assim que às vezes Deus faz, né? Então às vezes a gente espera da nossa família, espera de quem tá próximo e Deus manda alguém assim, totalmente inesperado para nos ajudar e nos dar apoio nessas horas. E que bom que temos esse Deus que faz isso, que muda toda a estratégia e que transforma aquela situação que você já esperava meio que óbvia, ele transforma em algo novo, né? E que nós possamos contar com esse Deus, que é o nosso amigo, que ele deve ser o nosso melhor amigo, né? Que em meio à dor e ao sofrimento nós possamos orar a Deus, pedir a Ele que cuide de nós, que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento, sabe? E que também envie bons amigos, né? Não os amigos que você deseja, mas os amigos que Ele tem guardado para sua vida, sabe? Como eu sempre falo que existem pessoas muito boas nessa vida e às vezes você ainda não conheceu essas pessoas, sabe? Eu tenho sido surpreendida por Deus, assim, sabe? De uma forma sobrenatural, eu posso dizer. Com pessoas, assim, que eu jamais imaginei e que tem sido uma bênção na minha vida. E eu oro para que seja assim na sua também. Porque existe pessoa muito boa nessa vida. E não só aquele ciclo de amizade que você tá acostumado, sabe? Pessoas lapidam pessoas. As pessoas nos fazem pessoas melhores. É com elas que a gente vai crescer e vai amadurecer também, né? São os ensinamentos de outras pessoas que nos ajudam a ser pessoas melhores. Oro a Deus hoje para que Deus coloque muitos bons amigos no seu caminho. Que você tenha um dia, uma tarde, ou talvez uma noite muito abençoada por Deus. E eu espero que você encontre esses bons amigos e que eles venham ser refrigério para sua alma, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir.